canal do Rodrigo Ferrari, canal chamado Platinho, onde ele fala um pouco sobre... É isso aí, galera, bem-vindos aqui ao canal Gap Filosófico. Hoje a gente vai fazer um bate-papo no canal do Rodrigo Ferrari, canal chamado Platinho, onde ele fala um pouco sobre a questão da fúria de Aquiles. A gente vai dialogar um pouco com essa questão, com alguns pontos que ele aborda no vídeo dele, né, para trazer algumas reflexões aqui para o nosso canal. De antemão, se inscreva aí no nosso canal, colabore no nosso Pix, considere tornar-se membro do nosso canal, tá? Inclusive, nós estamos fazendo uma campanha aqui, né, para poder custear algumas questões mínimas, por exemplo, conexão de internet, conta de energia, né? Então, se você puder apoiar ou se tornar membro de alguma maneira, vai ser de grande ajuda nesse momento. Então, vamos para o vídeo, vamos dialogar com alguns do vídeo, porque aqui é essa a nossa intenção. Vamos lá. Vocês da Ilíada, mais especificamente da Fúria do Aquiles, através das reflexões que o Peter Sloterdijk faz sobre isso. A palavra fúria, menis, ela é a primeira palavra da Ilíada. A tradução que eu usei do Haroldo de Campos não é assim porque precisa rimar, mas o sentido da frase original é cante, ó deusa, a fúria de Aquiles. Mas então, por que já começa a Ilíada com Aquiles dando rage? Por que o Aquiles já tá bravo? É assim, logo no primeiro livro da história, os gregos eles já estão lá na expedição para invadir Troia, para recuperar a Helena, só que eles estão sendo devastados por uma praga, por uma peste. E quando você está sendo devastado por uma peste, para eles é porque algum deus está bravo com você. Aí eles ficam tentando descobrir o que aconteceu, o que eles fizeram de errado para acabar a peste. E aí eles trazem lá um vidente e tal, e eventualmente o vidente descobre o seguinte: uma das meninas que eles pegaram como prêmio, que era normal, e eles dividiam de uma forma meio meritocrática, assim, então era relevante qual mina ficava para quem. E daí o Agamenon, que é o rei dos reis, Basileu Tatos, o mais rei dos reis, e o Aquiles, que é o melhor de todos os guerreiros. E aí o vidente descobre que a mina que ficou pro Agamenon, ela é filha de um sacerdote do Apolo. E aí Apolo tá muito bravo e tá devastando todo mundo com a peste. Mas enfim, aí chega o Aquiles e fala: cara, então vamos fazer assim, por que você não devolve a mina? E aí resolveu, acabou o problema. O Agamenon fica furioso, fala: não, eu que mando aqui nessa porra, eu não vou devolver nada. Aí o Aquiles vai lá e fica bravo, e daí ele fala um monte de coisa do Agamenon. Aí o Agamenon fica mais bravo ainda, de não, aí aqui eu não vou devolver mesmo. Aliás, não, vou devolver sim, só que aí eu vou pegar a sua mina. E aí você fica sem nenhuma. E aí o Aquiles, em resposta, fala: então tá bom, então eu vou voltar pra base e não vou fazer mais nada. Aí ele pega todas as tropas dele e eles tira a armadura, volta pra casa não, mas volta pra tenda, e ele fica 9 livros não participando da guerra, a ficar na base. E isso só se resolve quando ele fica muito furioso porque matam o melhor amigo dele. E aí, que tava inclusive com a armadura dele. E aí os deuses vêm, fazem uma armadura nova, ele fica puto e aí ele chega e ganha o rolê. Na verdade ele não ganha, né? Depois eu vou falar mais disso depois. Então o fato de que a Ilíada começa com um apelo aos deuses para que eles deem força e auxiliem essa fúria do Aquiles, cante, ó deusa, a fúria de Aquiles. Ela mostra qual é a relação que os gregos tinham com essa fúria. Não é uma coisa como a nossa. Pra nossa cultura, a raiva, ela é um defeito, ela é uma doença. Claro, não é tão simples assim, né? Assim, todo mundo sabe que vai fazer parte da resolução do problema também e tal. Aqui entra um ponto já interessante acerca do que ele está falando. Da maneira que ele está colocando, lógico que ele vai desenvolver isso por outras formas, outras questões, e a maneira que ele está colocando de uma maneira didática, né, para poder, dentro dessa processualidade institucional que exige uma normatividade ampla acerca daquilo que é ser normal perante a raiva no nosso contexto social, né, exige que ele se expresse dessa maneira, que é um pouco mais didática. Entretanto, a questão aqui que se faz presente é algo que já aparece, e eu creio que, de certa forma, a conjectura do Sloterdijk se debruça sobre essa espécie de influência que aparece já no Nietzsche, lá na genealogia da moral. Como nós sabemos, se você não sabe ainda, o Sloterdijk dialoga bastante com o Nietzsche, né? Que é justamente uma diferenciação que existe ali, não tão abertamente, mas que existe, por exemplo, na primeira dissertação da genealogia da moral, que é uma espécie de transfiguração de um determinado recorte de perspectiva grega para um processo de institucionalização moral cristão, que é basicamente o seguinte, né? Uma reconsideração
de investimento imanente mesmo. Podemos conceber as relações objetivas e subjetivas, entendendo a objetividade de maneira bem genérica aqui, tá? Como um contexto social com todas as suas nuances, todas as suas complexidades de uma determinada época. E a subjetividade, né, em relação a essa objetividade social, a complexidade de uma objetividade supostamente técnica, de acordo com um determinado contexto, essa subjetividade se formando em diálogo complementar, né, com essa objetividade, né? E a questão dos deuses dentro desse dado contexto, desse recorte grego, né, e a maneira de lidar com a fúria como algo que tornou-se dentro de um processo de ocidentalização, algo que deve ser mais refreado, algo que deve exigir uma espécie de responsabilização, inclusive dentro de uma terminologia da formulação de uma composição posteriormente jurídica, normativa, né, que exige esse tipo de responsabilidade por conta de um não controle das suas paixões, né? Ele passa por uma espécie de modulação institucional, lógico que é um grande recorte, né, de diferenciação entre o contexto grego, referente a essa maneira de lidar com a raiva, porque os deuses, inclusive, eles, dentro dessa reverberação, eles não estariam em um outro plano como alguém que vai intervir dentro de um processo humano, mas os deuses por vezes se confundem com essa dimensionalidade, né? Então, dentro do contexto grego havia essa questão dos deuses citônicos e dos deuses celestes, e por vezes alguns desses deuses nutriam características próximas, né? Ou características duplas, ou características incooptáveis dentro de uma concepção substancial, né? E essa disputa entre os guerreiros e o assumir essa confluência com os deuses se dava dentro de uma égide, digamos assim, né, de embate direto, e não dentro de uma composição representativa religiosa apartada da imanência. Então, o que o Nietzsche coloca lá na Genealogia da Moral, o que dá para se interpretar nas entrelinhas, né, é que existe uma composição de diferenciação entre as ideias de força e de fraqueza que englobariam essa questão que o Sloterdijk traz, né, às luzes da Ilíada, que é a questão da ressignificação institucional da raiva. E aí ele vai explorar mais algumas questões que a gente vai poder desenvolver o nosso argumento aqui acerca do seu vídeo. Mas seja como for, a gente encara ela de um jeito bem assim, que ela é uma coisa que você tem que evitar porque ela faz mal pra você e é isso. Só que pros gregos a gente vai ver que ela é uma força criadora. O mundo do Homero, ele é o resultado da soma total das batalhas que acontecem nesse mundo. E as batalhas, o sucesso nas batalhas, tá totalmente atrelado a essa fúria. Para eles, a fúria ela não é do herói, ela é uma coisa divina que encarna no herói. O Deus fala através do herói pela fúria. O braço do herói, a voz do poeta. É exatamente por conta dessa questão, né? Eu citei agora há pouco a questão da responsabilidade institucionalizada, né? Por conta de uma espécie de, digamos assim, no nosso contexto normativo jurídico, por uma espécie de exacerbação dessa fúria, a ideia de responsabilização dentro do processo institucional religioso grego, entendendo essa religiosidade dentro de uma composição luminosa dessas possibilidades afetivas, né? Ela se fazia por uma justificação de uma normalização institucional que existia por uma espécie de direito ao investimento da raiva e do conflito pela mediação das composições de força e fraqueza como moduladores da institucionalidade, como o conflito entre força e fraqueza como aspecto compositivo desse dado contexto, né? E a inspiração de Deus que vem e dá a fúria para ele são todos uma coisa só. Para eles, não são os humanos que têm as paixões, são as paixões que têm os humanos. As paixões nos tomam. É pelo surto de fúria que Deus fala com um herói no campo de batalha. Mas, assim, ele enfatiza que os primeiros heróis gregos, eles são celebrados como fazedores de feitos. Eles são quem mostra por que existe algo e não nada. Por que não tá todo mundo deitado, sentado na praia, curtindo, sabe? Por que alguém levantou e fez alguma coisa? Por que algo existe ao invés de simplesmente só a natureza e a gente... Tem dois pontos aqui, né? Parece que a interpretação que ele faz acerca do Sloterdijk, que o Sloterdijk fala que uma espécie de modulação material, de uma produção institucional, né, dentro dos termos que eu estou utilizando aqui, ela depende
justamente dessa espécie de atravessamento, né, das paixões em determinada medida. E outro ponto, né, que voltando justamente a essa questão dessa espécie de atravessamento, né, que ocorre a partir dessa espécie de volição, dialogando com a questão de força e de fraqueza no Nietzsche, trazendo mais uma vez esse argumento, porque é algo que está inevitavelmente presente aqui a partir da ideia de vontade de potência no Nietzsche, né, como vontades de potência no final das contas, né, que se confluem, se destroem, se recompõem, né, e se enfrentam, né, e que criam uma espécie de alteridade do conflito, né, que é algo inevitável, né, não apreendendo isso no sentido necessariamente positivo nem necessariamente negativo. Mas o aspecto que é interessante aqui é que essa composição institucional subjetiva e objetiva, ela sempre depende dessa espécie de mediação. E a partir de um determinado momento, Nietzsche vai fazer a comparação, né, a posteriori, referente à questão do processo de institucionalização cristã, segundo o recorte que ele faz do cristianismo e a interpretação que ele faz, e vai haver uma estratificação através da fraqueza. E essa estratificação através da fraqueza meio que pelo menos pretende-se parar esse conflito inevitável da imanência, né, do polemos heraclitiano, digamos assim, né? Então existe uma espécie de nivelação pela fraqueza. Então, quando Nietzsche faz a comparação acerca desse contexto grego, ele não está fazendo uma apologia à força pela força, mas uma espécie de administração que estava presente nesses aspectos irascíveis também, como um elemento fundamental para a administração de uma saúde possível para além desse sentido de estratificação pela fraqueza. Então não é uma questão de estratificação pela fraqueza, muito menos pela força, mas até que certo ponto o Nietzsche entendia que os gregos nutriam essa espécie de administração da continuidade do conflito como uma espécie de disseminação, digamos assim, de uma institucionalidade mais móvel, digamos assim, entende? Então vamos soltar um pouco mais. Por aí. São forças desta magnitude que rompem, rasgam a realidade através do homem, através do braço do homem. É isso que modifica o mundo, que cria algo novo. A fúria é a substância de que o mundo é formado. A gente tem essa visão assim de que a gente é civilizado e daí a fúria ela tenta trazer a gente para a natureza de volta. Só que a visão deles é a inversa disso, porque por que existe alguma coisa assim na natureza? Porque vem algo de cima que... E aí é muito louco isso, porque de certa forma isso é uma espécie de visão, né, que é nutrida referente a certas interpretações que são feitas do próprio contexto grego, como derivações e apropriações acerca de uma espécie de uma nutrição, de uma espécie de uma racionalidade hegemônica, né, que administraria determinadas concepções acerca de determinadas formas de lidar com a moralidade, com a ética, com o logos, né, aquilo que se interpreta como logos, e em certa medida a gente vai compreender posteriormente essa questão, né, como uma espécie de deficiência inequívoca de toda e qualquer cultura, inclusive da cultura grega, né, como uma espécie de cooptação inevitável, né, e por isso que ele vai dizer posteriormente que é necessário também superar os gregos. Agora tem uma questão importante aqui, né, tem uma reflexão que é feita inicialmente lá em Antiédipo, que é a questão da servidão voluntária. E a servidão voluntária seria uma espécie de nivelação por conta de determinadas regras supostamente civilizatórias que nos são impostas, se opondo diametralmente a essa espécie de atravessamento de uma indignação através de determinadas paixões, ou seja, uma forma de manter você passivo. Isso se relaciona até com a questão da sociedade do espetáculo, né, do Guy Debord, onde uma das características do espetáculo é justamente uma espécie de assistir à sua própria vivência social de maneira extremamente passiva, sem intervir materialmente, logo sem indignação, logo sem enfrentar esses parâmetros pré-estabelecidos como uma espécie de modulação por baixo, tal qual é feita no processo de institucionalização cristão, né? Assim como em determinados parâmetros que nutrem categorias normativas dentro do próprio processo de forjamento
do nosso direito contemporâneo, né, como uma formulação civilizatória do direito. Lógico que isso pode estar presente em uma certa dinamicidade, como podemos falar, inclusive, de uma espécie de luta de classes acerca dessa disputa normativa do direito, mas ainda hegemonicamente o direito é nutrido por essa espécie de modulação. Aí a gente poderia fazer uma discussão ampla sobre como há uma modulação entre o direito mais contemporâneo e o direito que se exerce dentro de um aspecto mais, digamos assim, direto, né, de uma normatividade da punição, né, e há essa transfiguração da punição para uma espécie de sutileza da normatividade que advoga para essa de passividade para a manutenção de um status quo. E quando eu falo de status quo aqui, não é só relacionando a um aspecto majoritariamente econômico, mas é um aspecto que visa predominar em um dado contexto epocal através de uma regulação institucional, né, independentemente de que contexto seja isso. Então, vamos dar continuidade aqui para a gente ir dialogando. Te pega no instante, eles falam como o homem só é capaz de construir algo que se imponha sobre a natureza por causa de forças tão brutais quanto a fúria do Aquiles. A fúria épica, ela é uma energia, uma força cósmica, como uma tempestade ou a luz do sol. Ela é um reflexo de uma ordem maior e não de uma ordem inferior. A fúria não era simplesmente um apetite básico ao qual a gente cede ou resiste. É a fúria do herói que expande o mundo. A capacidade de sofrer a uma afronta é a marca do grande guerreiro. Ele não precisa da virtude dos perdedores, a virtude das ovelhas, de deixe estar. O herói é uma espécie de profeta com a tarefa de atualizar instantaneamente a mensagem de sua força. O herói é o guardião da fúria. Ele fala que o Homero faz o possível para estender a dignidade da fúria, mas que em última instância quem ganha a guerra para eles é a metis, é a esperteza, a sagacidade do Ulisses. Ela realmente é a skill central. O Ulisses, ele é o grande herói. E você tem assim, o Ulisses, ele não é o melhor lutador de todos, mas ele é o cara top. E o que ele tem a mais que os outros? Essa esperteza, essa sagacidade. Que não é erudição, mas também não é só a esperteza das ruas, mas é uma coisa que engloba os dois. É a inteligência, é a prudência, mas também é a lábia. A gente pensa lábia já vem coisa do mal, entendeu? Mas não como chama lábia do bem. Porque em última instância, e se você tá certo, e se você tá justo, e você precisa da lábia para convencer a pessoa da coisa certa, essa lábia é essencial. Mas o cara que tem essa habilidade, ele também vai usar de forma parcial a si mesmo. E Ulisses faz isso, ele engana os caras ao longo da história. Na Odisseia ele faz isso o tempo todo. Mas daí tem essa história de que assim, a Odisseia é a história dessa sagacidade do Ulisses e a Ilíada é a história dessa fúria do Aquiles. Embora a Odisseia seja sobre essa sagacidade do Ulisses, ela também é uma glorificação da violência. E você tem a cena em que Ulisses volta pra casa e tem assim, ele volta finalmente da Odisseia depois de milênios. E daí tem um monte de convidados em Ítaca. Eles estão lá, assim, meio que torcendo pra ele não voltar, mas, o cara ficou décadas fora, todo mundo esperou tempo suficiente, respeitaram a esposa dele até certo ponto e tal. Então, assim, o ponto é que ele chega lá, puto, mata todo mundo. Ele dizima uma geração inteira de jovens gregos, de tão puto que ele tá. E ele não é colocado como... Então, e ele é o herói. E daí ele fala da domesticação da fúria. Ele fala que no Platão, e nessa época, você começa a observar já a exorcisão da fúria da cultura. Que essa fúria old school, ela não encaixa mais no modo de vida civilizado. Especialmente no modo de vida urbano. E daí a vida... E aí uma questão interessante, porque pode servir, inclusive, para dialogar com essa questão que eu estou trazendo aqui do Nietzsche como comparativo ao próprio texto do Sloterdijk, que é um texto interessantíssimo. Inclusive, eu recomendo, inclusive estou lendo esse texto. Mas é justamente a comparação da figura de Ulisses referente à figura de Aquiles, que na minha interpretação continua ainda colocando em xeque esse ímpeto de dissolução entre uma espécie de profundidade da prudência, de uma espécie de racionalidade, de uma espécie de dimensionalidade da ação dentro daquilo que é possível, uma certa inteligência de se utilizar da prudência, né, para poder reverter determinadas situações que não dependem exclusivamente, né, desses aspectos irascíveis. Entretanto, né, há uma trajetória, né, entre a Odisseia e a Ilíada, né, que coloca em xeque justamente essa questão da fúria em detrimento dessa espécie de profundidade da racionalidade, que é comparativo específico que o próprio Nietzsche vai fazer entre esse recorte grego e o processo de institucionalização cristã, só que aqui tem algumas diferenciações, né, referente a essa profundidade de uma racionalidade cristã e essa racionalidade que aparece
dentro da composição do Ulisses. Mas algo que a gente pode falar aqui muito rapidamente é que o Nietzsche, em determinado momento, também admite que essa racionalidade, essa espécie de profundidade, essa espécie de prudência, ela só pode surgir em um dado contexto de limitação tal, né, que advogar por essa espécie de inebriamento através da raiva, né, denotaria uma espécie de falta de inteligência também. Então, atenção, né, para entender o tipo de composição institucional, né, englobando todas as questões que eu tentei trazer até aqui, então, como, na minha interpretação, majoritariamente no Nietzsche não dá para se apreender os diagnósticos amplos acerca do perspectivismo, da noção de vontade e potência, né, das relações que são inspiradas nesse contexto grego como uma espécie de apologia inequívoca à força do guerreiro grego, que isso aparece inclusive dentro dessa exploração que nosso amigo aqui do canal, o Platinho, está fazendo aqui de uma maneira interessante, que serve para a gente dialogar bem com esses processos. Enfim, sigamos. A civilizada vai construindo uma forma de fúria que é a fúria justa. Assim, ela ainda tem um espaço para se manifestar quando você sofre a injustiça. Mas é muito diferente do que a fúria do herói do Aquiles. Ela não tem nada a ver com o que é justo ou injusto. Ela tem a ver com o que a força tomou o cara. Quem sabe os desígnios dos deuses para encarnarem no cara a fúria. Tudo que ele sabe é o que ele tem que fazer. Por isso que a fúria hoje, a visão que a gente tem da fúria, não é assim, pensa, por que a cultura mudou? Não é simplesmente uma imposição de cima para baixo que alguém inventou. Todas as condições mudaram. E se você não se adapta a essa outra cultura, você não sobrevive. As culturas e sociedades que não domesticaram a fúria se ferraram na mão das culturas e sociedades que conseguiram domesticar a fúria e canalizar. Referente a essa questão aqui eu discordo um pouco, porque ele coloca justamente essa oposição, né? Uma espécie de domesticação da fúria, né? Que estaria presente, que seria mais valorosa do que a maneira do que essa atribuição que ele está colocando aqui acerca do Aquiles, né, denotaria de uma espécie de barbárie continuada, né, e que o Aquiles exerce a sua fúria não por conta de uma composição da fúria justa, como aparece, né, acerca do exemplo que ele utiliza de uma certa administração da possibilidade de se revoltar por uma causa justa. É muito difícil de, inclusive, digamos assim, determinar isso, né, porque isso vai entrar em uma série de diálogos acerca de que existe uma composição de forças, isso no contexto geral político, eu digo, né? Um contexto que é contextual, que é cultural, depende do contexto cultural e das relações culturais que se constroem, inclusive dizendo atualmente, das relações geopolíticas e de como visões hegemônicas ou certas visões se tornam hegemônicas dentro de um processo amplo que a gente possa chamar de um processo majoritário de ocidentalização acerca de determinadas questões, né? Não que o Ocidente seja mais errado do que outros processos civilizatórios, mas a forma hegemônica como isso é utilizado pode servir a uma espécie de modulação da realidade através de uma espécie de digamos assim, exclusão de outras culturas, independentemente de qual seja o contexto, né, que simplesmente é uma questão de imposição normativa, né, que usa dessa regulação sobre uma certa égide civilizatória como se fosse algo inequivocamente bom, né, ou seja, como se fosse um posicionamento inequivocamente ilibado de determinada forma, né, que atende sobre a democracia, né, e etc., mas que mantendo certos processos de violações, mantendo certos processos de exclusão. Então, por muitas vezes, o direito à reação, o direito à violência, ele é apenas unilateral, né, porque só quem regula esses dispositivos é que tem o direito a violar através dessa espécie de normatividade, né? E aí se discute, por exemplo, as questões entre Fanon e Camus e discordâncias acerca da Guerra de Libertação Argelina, passa muito por aí, né? São questões meio que insolúveis, mas que exigem posicionamentos, e os posicionamentos exigem consequências, e as consequências que se dão dependem muito do contexto político e de quem predomina, quem tem a capacidade de se hegemonizar e de contar a história a posteriori, né? Então, quem tem o direito de se revoltar, quem tem o direito de fazer uso da violência, até que ponto a violência ela pode ser justa ou injusta, né? E a questão dos gregos, principalmente na questão do Aquiles, não é nem que ele não se importa com o que é justo ou injusto, mas que existe um atravessamento divino, um processo de indiferenciação em certa medida com o divino,
que exige que a justiça seja feita através dessa composição irascível, né? Então não é que a manifestação ela não tem uma adequação com o sentido de justiça, mas a própria justiça é produzida dentro das relações de enfrentamento e de composição mediante esse modo de se exacerbar através da fúria como processo divinatório, né? Então eu discordo um pouco dessa colocação, mas o vídeo é bastante interessante, tá? Enfim. Usar ela de um jeito certo, em que ela continua existindo, mas só do jeito que funciona pra polis. E eu queria terminar falando uma coisa que ele fala aqui sobre o eroticismo, sobre quando você pensa na importância da libido. A gente tem hoje essa ideia de que é inaceitável, impensável a ideia de você não ceder às imposições da sua libido. Você é a sua libido. Eu acho até que é por isso que precisaram inventar essa nova marca, esse rebranding do celibatário. Agora não é mais celibatário, é assexuado. Não é que ele decidiu não transar, é que ele nem tem vontade, entendeu? Porque rola uma coisa assim que se você tem vontade e não faz, ou você é um fracassado ou você é um doente mental. Você vai ser questionado por seus amiguinhos o tempo todo. Então essa necessidade de se definir, ou a criança, o jovem, fala, então sou sexuado, pronto, o que eu vou fazer, né? Porque assim, se todo mundo é um degenerado sodomita e eu não sou, deve ter tá faltando alguma peça em mim pelo visto. Então eu vejo como uma coisa assim, como uma consequência disso. Aqui que a gente chega na parte importante para entender um pouco o conflito entre a nossa visão e a deles. O Platão, eu não vou usar exatamente o esquema do Platão aqui, mas vou partir dele para vocês entenderem e não precisa se importar. Imagina que a nossa alma tem, tipo, 3 partes. A gente tem o nosso apetite, a parte que está relacionada aos prazeres carnais, então sexo, comida, essas coisas. A gente tem a razão e a gente tem o espírito. Esse espírito, ele é tipo o nosso centro de orgulho. Ele é o timos para os gregos. E é dele que vem a raiva, é dele que vem o nojo, é dele que vem esse sentimento, o seu valor, coisas assim. E ele entra em contato direto com a libido e com os apetites de forma geral. No livro 4 da República, se eu não me engano, Platão usa um exemplo que é assim, tem um cara que não lembro o que aconteceu lá fora, acho que acabou uma guerra, tem um monte de cadáver lá fora da cidade, e a situação é assim, ele muito não quer ver, mas ele tá sendo muito atraído pra ver. E eventualmente ele cede, vai lá e fala, ele fala, vejam seus miseráveis, se deliciem com essa beleza. Uma coisa assim, ele briga com os próprios olhos. O que tá acontecendo aqui? Esse centro de orgulho dele é o peito, é o coração. E ele tá entrando em conflito com os apetites. E ele cede. E a gente tem meio que hoje essa ideia de que o apetite, ele é praticamente sagrado. O timos, o orgulho, a raiva, elas são coisas encaradas como patológicas, enquanto que a libido não. O que você mais vê por aí é gente sabiamente incentivando os outros a abrir mão do orgulho em nome, em geral, da carreira e de interesses profissionais. Você precisa baixar a cabeça e ser razoável. A vida contemporânea é um rolo compressor desse orgulho. Não é por acaso que tá cada vez todo mundo mais furioso. Eu acho que tem várias razões aí, mas assim, pra começo de conversa, pensa no nível de humilhação que as pessoas sofrem numa vida normal. Pensa num herói grego tendo que passar o dia trancado no trânsito, depois escutando merda do chefe, que é 1/3 do tamanho dele, depois volta pra casa e escuta a merda da mulher, aí ele vai na internet e escuta a merda da internet, todo mundo xingando, todo mundo humilhando, ao mesmo tempo em que a nossa cultura, ela também tem, o consumismo, ele tem essa tendência a querer amassar o orgulho e permitir que os apetites aflorem o máximo possível, porque o orgulho é uma das grandes razões pra você não sair por aí se deixando levar pelos seus apetites, o que é ruim e pouco lucrativo. E também, assim, em última instância, o que mais justifica os sacrifícios do orgulho que você faz pra você ter que ter uma carreira? É o apetite. É assim que a gente racionaliza hoje. Você vai trabalhar que nem um cão, porque daí no fim de semana você é um rei. Porque daí você vai ter umas coisas legais, porque daí você vai ter prazer, basicamente. Então a gente já tem essa situação meio tensa, de equilíbrio tenso. Aí você adiciona a mistura, um desemprego cada vez maior, condições de emprego cada vez pior. Então você já se humilhou no seu limite pra conseguir um, e aí você vai lá e é mais humilhado ainda, e você vale cada vez menos. E a cereja do bolo é a questão dos prazeres sexuais, que eu já devo ter apresentado aqui, não lembro se eu peguei os gráficos, vou ver se eu acho e ponho aqui. Mas que a nossa geração tá transando muito menos que as outras. Transa-se muito menos hoje. As razões são meio complicadas e em algum outro vídeo aí eu já entrei provavelmente e devo entrar de novo. Mas o fato é que, se em última instância o lastro dos nossos sacrifícios do orgulho são, mas pelo menos a gente é sexualmente livre, né? E a gente não tá transando, é lógico que tá todo mundo puto se matando de raiva. Então pode parecer estranho que você pense, não, mas por que tá todo mundo se matando de raiva? Porque é orgulho demais, tá todo mundo super orgulhoso. Não, é porque os orgulhos foram amassados. E aí vem o retorno.
inevitável daquilo que foi amassado, daquilo que foi reprimido o máximo possível por todos os lados. Se você para de cismar em tentar interpretar tudo que as meninas feministas falam sob o prisma de um movimento histórico, você percebe que todos os problemas que elas têm com os homens estão relacionados a esse centro de orgulho. Ela vai querer externalizar isso de uma forma que tem muito mais a ver com esses movimentos políticos, e o cara que vai querer combater ela também vai fazê-lo, mas é perceptível que na intimidade da pessoa é uma questão de orgulho. E é uma questão de apetite versus orgulho. Ela quer ficar com o cara mais... Essa parte que eu deixei de falar, porque essa parte que eu acho bem complicada em vários aspectos, apesar de ter alguns pontos de reflexões que podem ser interessantes. Ele faz essa oposição referente a algo que ele chama de orgulho, né, que é essa espécie de algo que é precioso para um processo subjetivo em relação àquilo que se hegemoniza institucionalmente dentro de uma determinada cultura, né, que tem uma certa relação com o que ele está falando, mas assim, de certa maneira, hegemonizar essa questão acerca de um conflito simplificador, por exemplo, como ele coloca a questão do feminismo, e ele vai colocar isso daqui a pouco, né, como sendo uma espécie de nutrir um valor acerca daquilo que é composto, né, daquilo que deveria se querer a partir de uma espécie de nutrição para um desejo de sobreposição dentro de um contexto social que é bem justificado em relação com uma espécie de confluência majoritária com um processo de institucionalidade reverberado a partir de um contexto, digamos assim, de uma exacerbação da libido sexual dentro do nosso contexto contemporâneo como uma espécie de impossibilidade. Eu acho que não necessariamente a gente precisa passar por essa espécie de determinação, né, de uma espécie de diagnóstico que explica facilmente através de uma espécie de valores que precisam ser combatidos. Por exemplo, no caso do feminismo, necessariamente ele está aqui, ele não está dizendo isso diretamente, né, mas a gente pode supor que isso se relaciona com os valores majoritariamente masculinistas, né, que são nutridos majoritariamente, sendo forjados através de processos institucionais hegemônicos, né, e uma espécie de libido que flui de encontro a essa espécie de necessidade de combate, como se fosse uma espécie do olhar para o horror acerca do exemplo, ou se regozijar com aquilo que se tem horror, como ele trouxe acerca do exemplo da República de Platão, como se fosse algo que meio que inevitável, né? Essa espécie de, digamos, de aspecto libidinal, né, que amassa os nossos aspectos mais valorativos ou mais valorosos dentro de uma espécie de composição, de uma espécie de inteligência nutrida para nós mesmos mediante uma composição subjetiva. Eu não sei, sinceramente, eu acho bem complicado. Eu acho que tem muito mais um embate institucional e uma modulação subjetiva que precisa ser, inclusive reverbera com o primeiro momento da questão da Ilíada, né? Quando estava falando sobre a questão de como determinadas produções de subjetividades, por vezes, elas precisam se defrontar mediante um aspecto mais belicoso ou uma certa disposição maior à belicosidade referente aos processos institucionais, como uma espécie não de equilíbrio, mas uma espécie de equilíbrio e desequilíbrio ao mesmo tempo da produção subjetiva em relação a um certo sentido de inadequação ao processo institucional hegemônico, né? Então, e aí ele coloca o exemplo, né, que existe, segundo a interpretação dele, uma valorização dessa espécie de ceder à humilhação, né, para poder realizar os seus ímpetos libidinais, né? Então você se humilha, você, de certa forma, abre mão daquilo que é precioso para si, para alimentar a sua libido de determinada forma. Em detrimento disso, se produz uma espécie de ascetismo contemporâneo, que é uma espécie de antiprodução dessa libido, né, como uma espécie de prevenção. Eu acho que não dá para bater o martelo sobre essas questões. Eu acho que a questão do feminismo e dos aspectos majoritariamente institucionais, masculinistas na nossa sociedade é um embate que é preciso e que tem moldes belicosos acerca de uma espécie de conflito institucional que precisa ser promovido, independentemente de quem agrade isso ou não, né? É preciso ser promovido. Lógico que em determinadas ambiências referente a qualquer tipo de movimento político, né, vai haver uma espécie de descompensação, vai haver uma espécie de perda do limite, né, porque o limite é muito difícil de ser estabelecido, né, referente a determinadas questões, mas o conflito, né,
O conflito crítico, o conflito material referente a esse tipo de questão, ele é necessário, ele é fundamental, entende? Assim como eu compreendo. Então vamos finalizar aqui, ver o que ele vai dizer pra gente encerrar aqui esse react. Machista, ela pode querer que o cara pague a conta, ela pode querer que o cara faça todas as coisas que se faz por uma mulher submissa e etc, mas ela não, mas o orgulho dela se revolta contra isso. O ser a dona de casa do cara machista, pra ela, é o equivalente naquela situação do cara que não quer ir lá admirar a beleza dos cadáveres da batalha por orgulho, mas ele cede e vai, e ela não quer ceder. E a mesma coisa, eu acho, explica também, pelo menos parte do fenômeno dos homens seguindo o seu próprio caminho, que também é uma batalha do apetite contra o orgulho. Os homens têm essa, assim, quando você tá interpretando todas as reclamações que os homens têm com relação a mulheres, você não pode tirar, assim, ninguém vai precisar falar isso é um dado, tá, em todos nós. Você não precisa falar que o nosso apetite é escravo de mulher. Parte desse pressuposto, entendeu? Então há uma grande revolta do quanto que o cara tem que se humilhar pra ficar com a menina. Quanto que o apetite dele tá exigindo que ele sacrifique o seu próprio timos, que ele olhe pro lado. Assim, perceba também que é meio malandragem. Eu acho que tem tudo a ver com a cultura consumista. Tipo, honra, você não consegue vender honra, mas você consegue dar uns cadáveres bonitos para as pessoas irem lá comprar, para as pessoas irem lá ver e admirar. Então, assim, honra não é real, mas o apetite, os apetites são muito reais. Aliás, é a coisa mais real que tem, a coisa mais importante que tem é satisfação dos seus apetites. Então, de certa forma, o que você observa na cena do Ulisses assassinando todo mundo, na fúria do Aquiles, é a desmedida do timos. É um equivalente do orgulho que você vê pra promiscuidade extrema no caso da libido. Que essa é a desmedida pra cá, e a desmedida do orgulho é você sofre afronta e você é tomado completamente da necessidade de restituir a sua honra. Mas ele fala que a gente deveria, mesmo sob o preço de deixar inclinações eróticas não realizadas, ouvir as demandas do timos. Ele fala de como outras culturas tiveram que dar um jeito de fazer a gente sacrificar o nosso orgulho em nome de algo maior. Só que o consumismo contemporâneo, ele consegue fazer isso, ele consegue fazer a gente largar o nosso orgulho em nome de algo que não é maior, é simplesmente em nome do erotismo, em nome do prazer. Em outras culturas, você, em geral, precisa de dar uma certa nobreza para que a pessoa sacrifique o próprio orgulho e se sinta nobre ao mesmo tempo. Porque sacrificar o próprio orgulho é uma coisa muito baixa, é uma coisa muito o oposto da nobreza. E ainda com aquela história de que se você estiver envergonhado, se você estiver sentindo o seu próprio orgulho ferido porque você está fazendo o papel de um verme, que não, você não devia se preocupar com o que os outros estão pensando, como se a sua imagem no mundo fosse algo que é irrelevante, como se isso fosse uma mera inconveniência que vai te fazer ter dificuldade para dormir, mas nada além disso. Mas aí tem uma série de questões, né, para finalizar aqui, né, que é a questão do investimento unilateral que se faz nesse tipo de composição, né? Porque muitas vezes na fala dele se coloca essa questão do erotismo como se fosse algo que deveria ser composto referente à concepção do timos como algo inferior. E aí não é essa a questão, é a questão do reinvestimento constante referente àquilo que é erótico material, referente àquilo que é nutrido como um valor que supostamente é imaterial. Entende? É referente à questão do que é materialidade de fato. Isso é uma discussão, inclusive, que envolve questões muito caras, a ciência, a filosofia, né? A capacidade de apontar o que é materialidade a partir de um determinado sentido de unidade, né? Que vai terminar desembocando no sentido de universalidade, ou seja, aquilo que é material, quando é apontado, de certa forma, é apontado a partir de um determinado sentido de materialidade que é instrumentalizado, acerca como ele está falando aqui, dentro de uma cultura que comercializa esse tipo de questão, né, que é a nossa cultura consumista, majoritariamente espetacularizada, né, vai poder atribuir um valor majoritário a essa questão que está composta a esse sentido supostamente mais valorativo do ponto de vista material do que outros valores que são mais subjetivos, né? Mas é uma questão de tentar compor essas questões de uma maneira que esse reinvestimento ele possa ser saudável. Não negar o erotismo, não negar a questão do timos, né? Mas tentar nutrir uma constante relação de composição que cria um determinado movimento entre o timos e o erotismo. Entende? Então todo tipo de unilateralidade ele vai se tornar, digamos assim, nocivo. Então, se eu advogo por uma espécie de orgulho abstrato que eu criei para mim mesmo, eu tenho a possibilidade de criar uma espécie de descolamento total da realidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu cedo a todo tipo de externalidade mediado por esse erotismo, ou seja, pelos valores heróicos que Aquiles reverberava como algo de mais importante do que sua própria vida comum, a sua vida cotidiana, né? Eu tendo a viver uma vida completamente
dissolvida, volúvel o suficiente para por muitas vezes não saber nem quem eu sou para mim mesmo, né? Então é a questão referente à própria externalização, né, que influencia essas produções institucionais que produzem determinadas subjetividades mediante um certo sentido de mobilidade que englobam essas questões de um modo geral, né? Então, se uma cultura hegemônica produz valores que são necessariamente nocivos para certos grupos minoritários, como no caso que ele mencionou, referente aos movimentos feministas, que são variadíssimos, né? Não dá para a gente generalizar, e eu entendo que ele está utilizando um exemplo, uma possibilidade de uma mulher que esteja enfrentando esses paradigmas políticos e que, ao mesmo tempo, deseje ser atendida por determinados paradigmas que ela consideraria ou ainda considera que devem ser destituídos, né? Isso causa um determinado conflito referente àquilo que deve ser combatido dentro de uma dimensionalidade cultural e uma composição subjetiva que não necessariamente é contraditória, mas que pode ser administrada dentro de um desenvolvimento político institucional amplo. E é justamente desses conflitos que se constroem ou que se tenta construir uma sociedade minimamente saudável. Então a gente não pode abrir mão desse tipo de conflito, né? Então, se por outro lado, né, a nossa sociedade nutre determinadas composições e utiliza da sexualidade, do erotismo como um produto, e isso causa uma espécie de demanda majoritária que exclui um outro tipo de relação afetiva que seja mais mediada pelo temos, né? Então a gente pode criar outras estratégias para lidar com isso, e não necessariamente a negação, né, ou a intelectualização da relação com o erótico como algo de uma espécie de afastamento mediante uma superioridade intelectual, tá bom? Então é isso, se inscreva aí no nosso canal, compartilhem esse vídeo, considerem apoiar o nosso canal, nosso Pix, e considerem também se tornar membros aí, tem um botãozinho aí embaixo, tornar-se membro, você pode colaborar, mandar um valeu demais aí para nós, aí isso vai ajudar bastante aí o nosso canal, né? Estamos precisando aí adiantar as contas de internet, de energia nesse final de ano, tá bem corrido, tá bem complicado. Se você gosta do nosso trabalho, se inscreva aí no nosso canal, e um abraço aí pro nosso amigo aí do canal aí, o Platinho, né? E espero que tenha entendido aqui as nossas pontuações, tá bom? Um abraço e até a próxima. É isso aí.